Provérbios 5 é um capítulo que fala a respeito do adultério. Ele fala que no meio do caminho, às vezes aparece alguma pessoa atraente. E muitas vezes aquela pessoa chama muito a nossa atenção no aspecto físico e isso pode nos servir como uma tentação. E toda tentação parece que é algo bom, mas Provérbios capítulo 5 fala que a pessoa que tem sabedoria, que tem inteligência do Espírito Santo, vai compreender que aquela tentação vai destruir toda a sua vida, porque tudo aquilo que foi construído dentro do casamento, dentro do relacionamento, se perde apenas por alguns momentos que vão levar todo o seu esforço e todo o seu trabalho a perder. Quantas pessoas se envolveram em caso extraconjugal e depois passaram por um divórcio e tiveram que dividir tudo o que foi construído ao longo de muitos anos? Todo divórcio traz muito sofrimento. A perda de patrimônio é a primeira coisa que acontece quando uma pessoa cai na infidelidade. A segunda coisa, se o casal tem filhos, você vê pessoas que vão sofrer. Se são crianças ou adolescentes, elas vão carregar traumas, vão carregar dificuldades de repente de estabelecerem relacionamentos futuros. Muitos adolescentes e jovens se envolveram com pessoas erradas porque ficaram com raiva do que aconteceu na sua própria família, porque não souberam lidar emocionalmente, psicologicamente com o erro do pai ou da mãe que se envolveram em uma situação de infidelidade. Além da perda patrimonial, da divisão dos bens, da divisão da família, da destruição dos próprios filhos, as próprias pessoas que estão dentro daquele relacionamento que foi destruído carregam marcas da sua destruição. Aquela que foi a pessoa que foi traída fica pensando por que a outra pessoa me traiu. E muitas vezes vai sofrer um tempo até conseguir lidar com aquele sentimento. Muitas vezes a pessoa fica com sentimento de fracasso, de incompetência. Às vezes a pessoa pensa: o que foi que eu errei? O que foi que eu falhei? E isso traz uma reflexão sobre: você tem sido uma pessoa atenta em relação ao seu casamento? Você que é mulher, lá no no capítulo 14 aqui de Provérbios, fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Você traz muitas amigas para dentro da sua casa? Muitas situações de traição aconteceram porque as mulheres não prestaram atenção em relação a quem trouxeram para dentro da própria casa. Você precisa estar atenta com relação a isso. Você, quando se envolve com outros casais, o marido dessas suas amigas é alguém que pode servir como uma influência para o seu marido? Tem boas palavras para que o seu marido aprenda com ele? Porque quando você sai com outros casais, é muito importante você prestar atenção não só no seu amigo, na sua amiga. Você tem que saber se o marido, se a esposa são pessoas que, quando conversarem com o seu marido e a sua esposa, quando vocês estiverem ali participando de uma confraternização, conversando, que eles vão estar conversando coisas boas. Imagina que você tem uma amiga que é cristã, mas que é casada com um homem que está preso em pornografia ou no vício da bebida ou que se envolve com jogatina.
e você gosta muito dessa sua amiga que é cristã e você chama o casal para passar um final de semana na sua casa. Enquanto você está lá, numa parte da casa, conversando sobre a palavra, louvando a Deus, falando coisas que edificam, o marido dela está conversando com o seu marido e está falando a respeito de conteúdo pornográfico, de bebida alcoólica ou de jogatina para o seu marido. Agora, se você tem como propósito, como objetivo que o seu marido possa evangelizá-lo e o seu marido tem estrutura espiritual e sabe exatamente, de forma intencional, que aquele amigo, aquele marido da sua amiga está ali para que ele faça o trabalho de evangelizá-lo, aí é outra coisa. Vocês estão agindo no propósito de Deus de maneira intencional, com o propósito de trazer aquela pessoa para o reino de Deus. Mas as coisas não podem acontecer de maneira aleatória, sem que você não tenha o controle da situação. Tudo que acontece na sua volta, você tem que pensar para que possa somar na sua vida para o bem. Então você deve ter essa cautela. Quem eu estou trazendo para a minha casa? Quem são os amigos da minha esposa? Quem são os amigos do meu marido? Quem são os amigos, vamos aproveitar que estamos falando disso, dos meus filhos? Porque se você não presta atenção nos amigos dos seus filhos e naquilo que os pais dos amigos dos seus filhos fazem, você está abrindo uma porta que pode gerar influência na vida dos teus filhos. Os filhos aqui não é o tema principal de Provérbios 5. Nós fizemos aqui um adendo, aproveitando que estamos falando sobre isso, mas vamos ler aqui Provérbios 5. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. 2. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. 3. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e os seus beijos tão suaves como o azeite. 4. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Então veja que ele fala justamente sobre isso. Preste atenção em relação ao que eu lhe falo. Você pode se envolver com uma mulher que está ali gerando tentação em relação a você. Na hora em que você sair com ela, os seus beijos serão agradáveis e doces, os apertos serão suaves, só que quando tudo terminar, você vai ficar com amargura, porque você sabe que na sua consciência, na sua mente, você foi infiel. Depois que você sai com uma pessoa diferente do casamento, você fica com aquele gosto de quero repetir. Quando você cai uma vez, você coloca em você uma marca de infidelidade, você destrói a sua fidelidade, a sua capacidade de manter aquele seu casamento. Isso gera sofrimento. Qual é o sofrimento? O sofrimento é: será que eu vou conseguir sair com ela de volta? Amanhã eu vou ter que dar um jeito de inventar alguma coisa para minha esposa, para dizer para ela que eu tenho futebol com os meus amigos. Como é que eu faço agora? Isso é um sofrimento. Você começa a pensar: como é que eu vou ficar aqui mentindo, inventando, criando histórias, quando na verdade a honestidade traz uma vida tranquila. Versículo 5. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Versículo 6. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas ela não sabe disso. Versículo 7. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Versículo 9. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. O que o versículo está dizendo é: se você não prestar atenção e não cuidar da sua vida, você morrerá ainda moço. Esse morrer ainda moço
Pode ser morrer literalmente, dependendo dos homens que saem com aquela mulher, algum deles pode achar que é dono dela e pode resolver matar você. Tem pessoas nas regiões de tráfico de drogas, por exemplo, que morreram por causa disso. A mulher nem é a mulher do traficante, mas como o traficante gosta dela, qualquer pessoa que chega perto daquela mulher, ele resolve matar. E além de poder ser algo literal, literalmente a pessoa morrer, a pessoa pode morrer também no aspecto moral. A pessoa pode se tornar uma pessoa promíscua. Já que eu saí com essa, amanhã eu saio com outra e depois com outra, e ela tem a morte moral. A morte moral faz com que a pessoa, se é solteiro, tenha dificuldades de estabelecer um casamento e vai viver uma vida toda errando, saindo em promiscuidade, de mulher em mulher, sem conseguir organizar a sua vida sentimental, familiar, emocional. Uma terceira forma de morte é que a pessoa morrerá ainda moço. Se a pessoa já é casada, a pessoa vai entrar no casamento e vai ficar sempre insatisfeita com a própria esposa, porque uma vez que experimentou uma mulher de fora, vai ficar dentro do casamento achando que está dentro de uma jaula. Estou dentro de uma prisão. Por que será que eu casei? E vai ficar sempre pensando: será que eu fiz a coisa certa? Como alguns homens que caíram numa tentação e depois ficam pensando que o casamento é uma prisão. Então, você pode morrer literalmente, pode morrer moralmente, pode morrer também emocionalmente. Versículo 10. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Esse riqueza aqui, se você tem relacionamento com Deus e você cai nessa tentação, aquela mulher carregou a sua riqueza espiritual. A sua comunhão com Deus foi rompida. Além da riqueza espiritual, você cai numa tentação com uma mulher fora do seu casamento, pode ocorrer o divórcio. Então, outros tomarão a sua riqueza. O que acontece muito no mundo dos leilões e no mundo dos que são especuladores imobiliários e especuladores de veículos. Se você conversar com essas pessoas, eles falam abertamente: eu gosto de comprar carro e casa de casais destruídos. Quando o homem traiu a mulher, quando a mulher traiu o marido, eles vêm aqui e eles querem se desfazer dos bens o mais rápido possível. Então é a hora que eu ofereço 70%, 65% do valor e eles vendem, porque eles não querem ver a cara um do outro e é aí que eu ganho. Eu ganho 35%, 40% porque eles não querem mais ficar na casa. Então, veja, outros tomarão toda a sua riqueza. Isso acontece, as pessoas falam: vamos logo dividir as coisas, vamos logo terminar o nosso casamento, vamos logo dividir, cada um vai para o seu lado. Então, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. Essa é a parte material. E o que você ganhou com seu trabalho acabará nas mãos dos outros. De fato, o casal trabalhou, comprou o imóvel, comprou os carros, comprou uma casa na praia, uma casa de descanso, uma casa de campo e coloca tudo a perder, porque deseja desfazer-se o mais rápido possível para poder se separar. Perde-se a riqueza para outras pessoas que são os especuladores. Versículo 11. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído, pouco a pouco. Esse você vai ficar gemendo no seu leito de morte é aquele que cai no laço, na tentação. Ele vai, ele dorme com a sua esposa, ele fica ali e fica pensando sempre naquele laço em que ele caiu. Fica preso durante algum tempo e o corpo vai sofrendo porque
aquilo que nós sentimos na nossa alma, nos nossos desejos, vai arruinando a pessoa lentamente. Versículo 12: Então você dirá: Como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Esse versículo 11, voltando nele, se ocorrer o divórcio e ocorrer a perda patrimonial, a pessoa vai ficar gemendo porque perdi meu patrimônio. Coloquei muito dinheiro ali naquela casa, coloquei dinheiro naqueles carros e agora tudo se perdeu. E agora eu tenho que morar numa casa que é a metade do tamanho daquela que eu morava com a minha esposa. Outra coisa, no versículo 11, você ficará gemendo no seu leito de morte. Eu não posso ver os meus filhos. Agora eu vou ter que enfrentar um processo judicial. Eu vou ter que ver o direito de visitas. Eu não sei, a mulher muitas vezes vai ficar com raiva e vai dizer perante o juiz que a pessoa praticou alienação, vai praticar alienação parental, que é inventar histórias por vingança, com a finalidade de impedir que o pai veja os filhos. Isso também pode acontecer pelo lado do marido em relação à esposa, quando a esposa trai, mas acontece na maioria das vezes pelo lado da mulher. Então, tudo isso são gemidos que a pessoa vai passando. Versículo 12: Então você dirá: Como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Versículo 13: Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Versículo 14: E quase caí na desgraça diante de todos. Então veja que depois que a pessoa cai na tentação é que ela vai dizer essas coisas. Portanto, preste atenção antes de deixar-se cair numa situação dessas. Algumas formas de você se precaver é: nunca converse com uma mulher sozinho, onde você tenha espaço para que ocorra algum tipo de avanço no sentido mais íntimo. Converse sempre em locais abertos, dentro do departamento, diante de outros colegas. Você pode até estar conversando sobre alguma coisa do trabalho com ela, sobre alguma coisa, mas sempre seja em local público. Se você é o dono da empresa, se você é o dono do negócio, na sala da diretoria, na sala da presidência, coloque uma janela que seja de vidro, de tal maneira que todas as pessoas que você atende, que você conversa, quando você tem que conversar a respeito de alguma coisa da empresa, as pessoas que estão ali possam acompanhar. Se existem projetos que não podem ficar visíveis, tenha um secretário, tenha uma secretária, alguém de confiança que realmente possa acompanhar e crie grupos de tal maneira que todas as reuniões sejam feitas com 2, 3 pessoas, nunca sozinho com aquela pessoa, de tal maneira que você se blinde em relação a essa situação. Fazendo essas coisas, você toma cautela com relação a essa questão. Se você é algum líder espiritual, se você é algum pastor, se prepare a sua esposa para que ela possa também ouvir e ser uma conselheira, para que ela possa estar junto de você para ajudar outras mulheres. Muitos pastores e obreiros caíram em adultério porque estavam dando aconselhamento para uma mulher, e muitas mulheres, quando têm alguma segunda intenção, ficam dizendo: estou com problemas, e ficam procurando aquele obreiro especificamente e ficam ali até conseguirem derrubar o servo de Deus. Outra coisa, também existe o mundo espiritual. O diabo também usa as pessoas para destruir o seu ministério. Então, preste atenção, tanto você que é homem quanto você que é mulher, porque tem mulheres também que são missionárias, que são diaconisas, que são pessoas que fazem a obra e que também caem porque não foram vigilantes. Às vezes a mulher é casada e aquela pessoa que está mal intencionada, que inclusive frequenta a igreja, inclusive é irmão, é membro,
Ele fica ligando para a irmã que é casada e fica: ó, irmã, estou passando problemas no meu casamento em relação à minha esposa. E começa a ficar desabafando e ficar falando. Cuidado com esses tipos de conversa. Diga assim: venha falar com meu esposo, ele vai ajudá-lo. Você que é líder também diga: venha falar com a minha esposa, ela pode ajudar você. Ou então faça o atendimento junto com a sua esposa. Versículo 15: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Versículo 16: os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. De fato, se você tem um filho fora do casamento, aquele filho vai ficar com a mãe. Você vai sofrer. Olhe a história de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara. Eu vou dar um filho da Sara, porque a Sara era estéril e eles ficaram esperando. E como a promessa estava demorando, eles resolveram tomar Agar, que era uma mulher egípcia, que era serva de Sara, e entenderam que Abraão deveria deitar com ela e ter um filho com ela que seria o herdeiro de tudo. Ela teve à luz Ismael, e depois que Deus deu a promessa que foi Isaque, Deus disse para Abraão: manda embora a escrava e o seu filho. E o texto de Gênesis fala que Abraão se doeu, porque Ismael era filho dele. Então os filhos da mulher, de outras mulheres, não lhe farão nenhum bem. Além disso, o filho com outra mulher vai dividir o seu patrimônio. Você tem a sua casa, a sua família, o trabalho, o seu esforço deveria ser dedicado para a sua casa. E agora será dedicado para uma outra família, para uma outra casa que não é a sua. Versículo 17. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Veja que se você tem vários filhos com outros relacionamentos, de repente, você tem que tirar dos seus filhos para dar para os outros. De forma indireta, os teus filhos têm que estar ajudando os outros, porque eles têm que abrir mão de coisas que eles teriam o direito de receber para que você possa cumprir as suas obrigações quando você cai numa situação de ter filhos fora do casamento. Versículo 18: portanto, ou seja, por tudo isso, por todas essas coisas aqui, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. Versículo 19: amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Quando o texto fala aqui que os seus encantos sempre o façam feliz, fala sobre uma atitude que você deve ter. Preste atenção nas qualidades da sua esposa. Preste atenção nos valores dela. Você que é mulher, preste atenção nos valores e nas qualidades do seu marido. Muitas vezes o casal foca nos defeitos. Preste atenção nas qualidades, nos valores. E se houver alguma coisa que está incomodando demais você, faça uma dinâmica. Pegue um papel e uma caneta e anote as qualidades que vocês gostam um no outro, que vocês apreciam um no outro e converse sobre isso. Quando você fala que você gosta muito disso ou daquilo nele ou nela, você está reforçando numa conversa aquilo que realmente você aprecia, que você valoriza. Você fala, você abraça, você dá um beijo, você mantém a intimidade de maneira regular, porque isso é importante. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 7. Veja aqui o que diz 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo falando para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia onde havia bastante imoralidade sexual. Em Corinto havia um templo para uma deusa chamada Afrodite. E nesse templo existiam sacerdotisas. A proposta desse templo de Afrodite era o seguinte: as sacerdotisas ficavam no templo e elas praticavam atos sexuais com as pessoas que iam adorar Afrodite. Então o culto para Afrodite era a prática do ato sexual. Literalmente,
para os dias de hoje, diríamos um prostíbulo. Então, quando existe um prostíbulo, existe ali, na verdade, um Deus, que é o diabo. Nesses lugares, o prostíbulo ele é um templo para adoração ao diabo. Agora, Paulo, sabendo que Corinto tinha esse templo e as pessoas iam até lá, ele fala para os coríntios o seguinte, versículo 1: Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Versículo 2: Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3: O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Versículo 4: A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Versículo 5: Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então veja que é uma orientação de Paulo aqui à igreja de Corinto que o marido e a esposa devem manter a intimidade de maneira regular para que fortaleçam o seu casamento. Retornando aqui para Provérbios 5, continuando onde estávamos lendo, que era o versículo 19, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Por isso, é importante manter isso. Peguem o papel, a caneta, anotem, falem a respeito dos valores, das qualidades que vocês admiram um no outro e depois, se houver alguma coisa que incomoda, coloquem, olha, eu acredito que nesse ponto você poderia melhorar. E aí você aponta um ponto e estabelece como, pergunte um para o outro, e como que você acha que eu posso melhorar isso? Porque quando você conversa, você consegue acertar essa situação e o relacionamento é algo que tem que ser alimentado, cuidado diariamente. Versículo 20: Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Se a mulher ou o homem, né, isso aqui é a pessoa que é imoral, está dando espaço, mostrando que realmente está disposto, está disposta a sair com você, mesmo sabendo que você é casada, mesmo sabendo que você é casado, você já sabe que o caráter dela é de uma pessoa que é imoral. Ela não respeita o casamento, se ela não respeita o seu casamento, ela não vai respeitar você nem quando você estiver com ele ou quando você estiver com ela. Então, por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Ou, por que preferir os encantos do homem que a de outra mulher? Versículo 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Então, você pode enganar as pessoas, você pode enganar o seu cônjuge, mas Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos. No Salmo 139 está escrito que Ele está em todos os lugares. Se eu subir até as altas nuvens, tu ali estás. Se eu descer até as profundezas da terra, o Senhor ali também está. Até na escuridão, o Senhor é como luz. Então, ninguém escapa da visão de Deus. Em Apocalipse, João viu o Senhor e ele disse: os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê e sabe tudo o que você faz. Se você quer ter uma aparência de cristão, você pode até conseguir enganar as pessoas. Mas lembre-se de que Jesus está voltando e que quando ele voltar, você não poderá herdar o reino dele. Porque veja o que ele fala aqui em Mateus 7. Aqui em Mateus, no capítulo 7, Jesus está fazendo o sermão do monte, ou o sermão da montanha, que é o sermão mais longo dele na Bíblia. Começa em Mateus, no capítulo 5, e vai nos capítulos 6 e 7. E ele fala aqui no versículo 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu,
mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22. Quando aquele dia chegar, ele está falando a respeito do arrebatamento, ou ele está falando a respeito do dia da nossa morte. No dia em que nós morremos, fica definido daquilo que fizemos, se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Então, quando aquele dia chegar, seja o dia da sua morte, ou seja, o dia em que ele voltar nas nuvens, que é o dia do arrebatamento, o que vier primeiro, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. 23. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Então, construa a sua casa na rocha. Construa a sua vida com Deus em Jesus. Ele é a rocha, ele é a palavra, e a palavra revela o que devemos fazer. Quando vier a chuva, quando vierem as enchentes, quando vierem as tentações, você vai se manter firme. Retomando Provérbios 5, lendo agora o versículo 22, as injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Então, quando fazemos, vamos lembrar, justiça na Bíblia é a vontade de Deus. Então, a justiça é a vontade de Deus. As injustiças, ou seja, aquilo que fazemos que é contra a vontade de Deus, que é contra a palavra de Deus, as coisas que fazemos que são contra a palavra de Deus, que um homem mau comete, o homem mau é aquele que justamente não obedece, não honra a palavra de Deus, por isso que ele é mau, ele comete, são uma armadilha, ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Aproveitando esse versículo 22, se você não ora todos os dias, se você não estuda a Bíblia de maneira diária, se você não jejua regularmente, se você não participa da sua comunidade de fé, se você ainda não se batizou nas águas, ou se você não participa do corpo e do sangue de Jesus, que é a Santa Ceia do Senhor, para lembrar pela partícula do pão que Jesus um dia morreu por nós e deu o seu corpo, a sua vida por nós, e o cálice que simboliza o sangue que foi derramado por nós, você faz parte do homem mau, porque você não está fazendo o que é bom. O que é bom é que o homem mantenha o relacionamento com Deus, e todas essas coisas que nós mencionamos aqui são a vontade de Deus. Que você aceite Jesus, que você se batize nas águas, que você ore e fale com Ele diariamente, que você leia a palavra dele para crescer no conhecimento a respeito dele, para que você o obedeça, que você pratique a palavra dele, que você jejue para ter força espiritual. Tudo isso são coisas que estão escritas na palavra e que representam a vontade de Deus. O homem mau não cuida da sua vida espiritual. E o homem aqui, estamos falando a respeito de pessoas, homens e mulheres. A pessoa que não faz isso é uma pessoa que está indo no caminho mau. As injustiças, aquilo que você faz que não é pela vontade de Deus, é uma armadilha. Armadilha porque você fica fraco espiritualmente e fica aberto para cair na tentação. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. A palavra pecado significa errar o objetivo. Eu erro o meu objetivo quando eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, quando eu não estou fazendo, não estou cuidando da minha vida espiritual, eu estou criando uma rede em que eu mesmo vou cair na minha própria armadilha. Eu vou cair, eu vou tropeçar porque eu não cuidei da minha vida espiritual. Além da vida espiritual, você precisa cuidar da sua vida almática. Na sua alma é onde estão os seus pensamentos e os seus desejos e vontades. Você precisa lavar os seus pensamentos, que os seus pensamentos não podem carregar depressão, pensando de maneira negativa em coisas passadas,
e nem ansiedade, ficar pensando no amanhã, porque Jesus disse que devemos confiar nele o tempo todo. E também você deve cuidar dos seus desejos, para que você não seja um comprador que compra coisas para ostentar, para mostrar para pessoas que nem gostam de você, que vai fazer com que você assuma financiamentos e entre em dívidas que são desnecessárias. Não fique buscando a aprovação das outras pessoas. Se você não tem hoje, simplesmente viva com aquilo que você tem. Não seja tolo, não seja tola de dizer: vou comprar uma bolsa, vou comprar aquele carro, vou comprar aquela casa, vou fazer isso para mostrar para o meu parente, para o meu familiar que eu estou sendo bem-sucedido. Seja humilde e viva com o que você tem. Se a pessoa aceita você, muito bem. Se ela não aceita, então é necessário que você não ande mais com ela. É necessário que você se blinde emocionalmente em relação a essa pessoa. Deixa de frequentar todo final de semana a casa desse seu parente que muitas vezes julga você porque você não tem um carro, não tem uma casa e fica falando para você: compra aquele carro, compra aquela casa. Você vai entrar numa situação de dívida para agradar o seu parente, para mostrar algo que você não tem de fato condição, e você é que vai depois cair nessa armadilha. E por último, não seja mal com o seu corpo. Seja bom, seja boa com a sua saúde. Coma de maneira saudável. Elimine o refrigerante, substitua por água. Coloque água com limão, água com laranja espremida, com frutas naturais, mas sem colocar o açúcar refinado. Coloque alimento saudável. Prefira verduras e legumes e diminua frituras e tudo aquilo que pode trazer problemas na sua saúde. Você come hoje de maneira excessiva e amanhã você criou uma armadilha para você. Diabetes, hipertensão, obesidade. E também cuide da sua atividade física. Em relação à preguiça de praticar atividade física, você pensa: vou ficar aqui assistindo a Netflix e fazendo essas coisas. Isso vai arruinar a sua saúde. Versículo 23, ele morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Tem pessoas que não se controlam por causa de uma mulher, algumas mulheres por causa de um certo homem, por causa de comida, por causa de bebida, por causa de cigarro, por causa de pornografia, por causa de tantas coisas. Tenha domínio próprio. Seja uma pessoa que pratica a justiça. A justiça é o que é certo. O que é certo é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre traz o bem. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela meditação de Provérbios, capítulo 5. Pedimos que o Senhor venha abençoar os nossos casamentos, colocando por terra as armadilhas preparadas pelo inimigo, lançando por terra as tentações que muitas vezes atacam o teu povo. Abençoa, glória a Deus, os nossos filhos e filhas, derramando o teu Espírito Santo e derrama sabedoria para que possamos instruí-los nos teus caminhos, para que cresçam na tua graça e no conhecimento do Senhor. Que possamos criar momentos de oração diária, de leitura diária da palavra, de estudo e conhecimento a respeito do teu reino e que possamos frutificar e defender a tua palavra e fazer o que é certo em relação ao nosso espírito, que o nosso espírito esteja conectado sempre com o teu Espírito Santo e que o nosso espírito, guiado pelo teu Espírito Santo, derrame, controle a nossa alma, os nossos pensamentos, que não estejamos em depressão pensando em coisas do passado e nem ansiosos em relação ao futuro, mas com a confiança de que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor está conosco agora, cuidando da nossa vida em todos os mínimos detalhes, porque o Senhor é Deus, e que possamos cuidar do nosso corpo, que o Senhor venha abrir ocasiões, oportunidades para atividades físicas e também sabedoria e instrução para que a nossa alimentação seja saudável, para que os nossos corpos sejam para glorificar ao Senhor e que, pois o nosso corpo é templo do teu Espírito e é nosso dever cuidar dele, glórias a Deus, porque o Senhor é quem nos deu para a glória do Senhor. Abençoa, derrama o teu reino e a tua força de salvação sobre os que precisam ouvir a tua palavra e aceitá-la e dar vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente.